Origem e desenvolvimento da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Na Era da Graça, o Senhor Jesus prometeu aos seus seguidores: "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também." Ele também profetizou: "Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem." Nos últimos dias, conforme prometido e anunciado por Ele mesmo, Deus fez-se carne novamente e desceu no Oriente do mundo, China, para fazer a obra de julgamento, punição, conquista e salvação por meio da palavra, na base da obra de redenção do Senhor Jesus. Nisso, as profecias da Bíblia que falam que comece o julgamento pela casa de Deus e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, também foram cumpridas. A obra de Deus dos últimos dias encerrou a Era da Graça e inaugurou a Era do Reino. À medida que o Evangelho do Reino de Deus Todo-Poderoso espalhou-se rapidamente na China continental, surgiu a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Como comprovado pelos fatos, a Igreja de Deus Todo-Poderoso resultou inteiramente da obra de Deus dos últimos dias e não foi criada por um homem. Isso foi assim porque o povo escolhido da Igreja de Deus Todo-Poderoso ora em nome de Deus Todo-Poderoso, obedece sua obra e aceita todas as verdades expressas por ele. Assim, é evidente que essas pessoas escolhidas acreditam em Cristo que encarnou nos últimos dias, o Deus prático que é o Espírito realizado em carne, em vez de acreditar em um homem. Externamente, Deus Todo-Poderoso nada mais é do que um filho comum do homem, mas na sua essência, ele é a personificação do Espírito de Deus e é a verdade, o caminho e a vida. Sua obra e palavras são a expressão direta do Espírito de Deus e são a aparição de Deus em pessoa. Portanto, ele é o Deus prático que está encarnado. Em 1991, Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias, começou a realizar oficialmente seu ministério na China. Naquela época, ele expressou milhões de palavras e começou a obra de julgamento do grande trono branco nos últimos dias, exatamente como Deus Todo-Poderoso diz. A obra de julgamento é a própria obra de Deus. Portanto, ela deve ser naturalmente realizada pelo próprio Deus. Não pode ser realizada pelo homem em seu lugar. Como o julgamento é a conquista da raça humana por meio da verdade, é inquestionável que Deus ainda apareça como imagem encarnada para realizar essa obra entre os homens. Isto é, nos últimos dias, Cristo irá usar a verdade para ensinar os homens do mundo todo e revelar todas as verdades a eles. Essa é a obra de julgamento de Deus. Deus realiza a obra da palavra nos últimos dias, e essas palavras são as do Espírito Santo, pois Deus é o Espírito Santo e também pode se tornar carne. Portanto, as palavras do Espírito Santo, assim como foram ditas no passado, são hoje as palavras do Deus encarnado. Para poder falar declarações e realizar sua obra,
é preciso que Deus se torne carne, ou sua obra não alcançará o objetivo. Por causa da aparição e das declarações de Cristo dos últimos dias, cada vez mais pessoas que têm sede e procuram a verdade foram conquistadas e purificadas pela palavra de Deus Todo-Poderoso e viram no julgamento e no castigo de Deus a aparição de Deus e o retorno do Redentor. A Igreja de Deus Todo-Poderoso surgiu por causa da aparição e da obra de Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus retornado, Cristo dos últimos dias e também sob seu justo julgamento e castigo. A Igreja é composta por todos os que verdadeiramente aceitam a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias e são conquistados e salvos pela palavra de Deus. Ela foi totalmente fundada pessoalmente pelo Deus Todo-Poderoso e também pessoalmente liderada e pastoreada por Ele, e não foi criada por absolutamente nenhum homem. Esse fato é reconhecido por todos os escolhidos da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Quem é utilizado por Deus encarnado é predestinado por Deus e escolhido e testemunhado pessoalmente por Deus, assim como Jesus escolheu e nomeou pessoalmente os 12 discípulos. Aqueles que são utilizados por Deus apenas cooperam com sua obra e não podem fazer a obra de Deus no lugar dele. A Igreja não foi fundada pelos utilizados por Deus, e o povo escolhido de Deus não acredita neles nem os segue. As igrejas da Era da Graça não foram criadas por Paulo e os outros apóstolos, mas foram o produto da obra do Senhor Jesus e foram fundadas pelo próprio Senhor Jesus. Da mesma forma, a Igreja de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias não foi criada pelo homem, designado por Deus, mas é o produto da obra de Deus Todo-Poderoso. O homem que é utilizado por Deus apenas rega, provê e conduz as igrejas, cumprindo o dever do homem. Embora o povo escolhido de Deus seja liderado, regado e provido pelo homem que é utilizado por Deus, ele acredita e segue somente Deus Todo-Poderoso e aceita e obedece às suas palavras e obra. Esse fato ninguém pode negar. Por causa da aparição e da obra de Deus encarnado, muitos verdadeiros crentes no Senhor de todas as denominações religiosas finalmente ouviram a voz de Deus, viram que o Senhor Jesus já veio e realizou a obra de julgamento nos últimos dias e confirmaram que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que voltou. E como resultado, eles aceitaram sua obra dos últimos dias. Todos que são conquistados pela palavra de Deus Todo-Poderoso se submetem ao seu nome. Portanto, todos os escolhidos da Igreja de Deus Todo-Poderoso oram a Deus Todo-Poderoso e os seguem, obedecem e adoram. Depois de ter vivenciado a obra de julgamento e castigo de Deus, o povo escolhido da China começou a apreciar seu caráter justo e viu sua majestade e ira, e assim foram completamente conquistados pela palavra de Deus e caíram diante de Deus Todo-Poderoso, dispostos a obedecer e a aceitar o julgamento e o castigo da palavra de Deus. Dessa forma, eles ganharam a salvação de Deus.
precisamente porque as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso revelam os mistérios do plano de gestão de Deus para salvar a humanidade. O povo escolhido de Deus, na revelação das palavras de Deus, entendeu que Deus tem um novo nome em cada era e que seu novo nome simboliza que Deus está fazendo uma nova obra. Além disso, Deus está encerrando uma antiga era e inaugurando o início de uma nova. O significado do nome de Deus é grandioso e profundo. Ele contém o significado da obra de Deus, que utiliza nomes para alterar a era e representar sua obra nessa era. Na era da lei, ele utilizou o nome de Jeová para promulgar leis e mandamentos e conduzir a vida da humanidade na terra. Na era da graça, ele utilizou o nome de Jesus para fazer a obra de redenção da humanidade. Com a chegada da Era do Reino, ele usou o nome de Deus Todo-Poderoso para realizar a obra de julgamento, começando com a casa de Deus, para purificar, mudar e salvar o homem. O novo nome de Deus não é arbitrariamente chamado pelo homem, mas adotado pelo próprio Deus por causa das necessidades de sua obra. O nome que Deus adotou em cada etapa da obra tem suas raízes na Bíblia. E o nome que o Senhor Jesus adotaria quando retornasse nos últimos dias foi há muito tempo profetizado no livro do Apocalipse. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia! Porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. O nome de Deus Todo-Poderoso na Era do Reino cumpre exatamente as profecias do livro do Apocalipse. Deus é Todo-Poderoso, que criou e governa todas as coisas, e Ele é o primeiro e o último. Então, o mais apropriado é que o chamemos de Deus Todo-Poderoso. Por isso as pessoas chamam o Deus encarnado de Deus Todo-Poderoso. E também chamam Cristo encarnado de Deus prático. E a Igreja de Deus Todo-Poderoso é assim chamada. Quando o Evangelho do Reino foi espalhado pela China continental, Deus recuperou toda a obra do Espírito em todo o universo e colocou foco sobre esse grupo de pessoas que aceitaram a obra de Deus dos últimos dias e sobre os predestinados e escolhidos por Deus e que buscaram sinceramente o verdadeiro caminho. Como a obra do Espírito Santo foi transferida, todas as denominações perderam a obra do Espírito Santo e viraram um deserto, fazendo com que as pessoas não tivessem outra escolha além de buscar o verdadeiro caminho. Isso veio a cumprir exatamente a profecia da Bíblia. Eis que vêm os dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Jeová. Sob a orientação do Espírito Santo,
os que fazem parte das várias denominações que seguem a verdade e realmente acreditam em Deus, romperam com as restrições e impedimentos dos anticristos e dos servos iníquos e finalmente ouviram e reconheceram a voz de Deus. E mais pessoas voltaram a ficar diante do trono de Deus. Em todos os lugares apareceram cenas agradáveis de todas as religiões, virando uma só, e todas as nações fluindo para essa montanha. Como todas as denominações que realmente acreditavam em Deus voltaram em grande número, a maioria das denominações entraram em colapso, e há muito existem somente no nome. Quem pode deter as pegadas da obra de Deus? Quem pode impedir que o povo escolhido de Deus volte para ele? Foi como se toda a comunidade religiosa tivesse sido corrigida. O fluxo de retorno foi como o surgimento de ondas poderosas. Nenhuma força poderia atrapalhar a obra de Deus. Desde que Deus Todo-Poderoso apareceu e começou sua obra, o governo do Partido Comunista Chinês vem perseguindo incessantemente a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Ele tem caçado febrilmente Cristo e os servos de Deus e perseguido cruelmente o povo escolhido de Deus na tentativa de abolir a obra de Deus dos últimos dias. Numerosas reuniões de emergência são convocadas pelo regime para planejar como abolir a Igreja de Deus Todo-Poderoso. O Partido Comunista Chinês tem elaborado e emitido muitos documentos secretos e utilizado vários meios baixos e diabólicos. Colocar anúncios em todos os lugares, emitir avisos públicos, uso da televisão, rádio, jornais, internet e outros meios de comunicação para desenfreadamente fabricar boatos, calúnias e tramas que difamam a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Doutrina as pessoas à força com maus ensinamentos, falácias, realiza lavagem cerebral e assimilação, usando a Igreja das Três Autonomias para supervisionar e controlar, enviando espiões para investigar, ora aberta, ora secretamente, empregando o controle das bases, mandando vizinhos monitorarem e incentivando denúncias em troca de uma grande recompensa. Realizam buscas arbitrárias nas casas, vasculhando e confiscando seus bens, extorquindo dinheiro com multas e acumulando riqueza por meios desleais. Fazem prisões do povo escolhido de Deus em segredo, detendo-os e aprisionando-os arbitrariamente em campos de trabalho, extraindo confissões por meio de tortura, assolando corpos e mentes e espancando impunemente as pessoas até a morte. Empregam inclusive policiais armados e tropas para suprimir a Igreja de Deus Todo-Poderoso e assim por diante. O governo do Partido Comunista Chinês prendeu e perseguiu desumanamente os cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso, o povo escolhido de Deus, roubando inescrupulosamente suas propriedades, atormentando e afligindo física e espiritualmente, e até causando mortes. As ações do governo têm sido terríveis. Conforme documentado, pelo menos 70 cristãos foram perseguidos até a morte até julho de 2018. Por exemplo, Shi Yongzhang, 43 anos de idade, um cristão de Wugou, do condado de Sushi, província de Anhui, foi secretamente preso pela polícia local na madrugada de 30 de abril de 1997 e foi maltratado até a morte. Em 10 de maio, quando a família de Shi viu seu corpo no crematório, ele estava todo preto, roxo e manchado de sangue, com vários ferimentos fatais na cabeça. Ye Aishong, 42 anos de idade, um cristão de Shuyang, na província de Jiangsu, foi preso pela polícia do Partido Comunista Chinês em 26 de março de 2012
enquanto comprava mercadoria para a igreja. No terceiro dia, ele foi espancado até a morte. Jiang Guizi, 46 anos, líder sênior da Igreja de Deus Todo-Poderoso na época. Uma cristã de Qinghe, no condado de Pingyu, província de Henan, foi secretamente aprisionada pela polícia do Partido Comunista Chinês em 4 de janeiro de 2013, na cidade de Xining, província de Henan. Os oficiais de polícia criaram um tribunal ilegal e usaram tortura para extrair uma confissão. No início da manhã de 12 de fevereiro, Jiang morreu devido aos abusos físicos infligidos pela polícia. Além disso, dezenas de milhares de outros cristãos também foram detidos e aprisionados pela polícia do Partido Comunista Chinês. Alguns tiveram drogas injetadas na veia e posteriormente desenvolveram esquizofrenia. Outros foram tão mutilados pela tortura que ficaram incapazes de cuidar de si mesmos. Alguns foram aprisionados em campos de trabalho e, depois de soltos, foram monitorados pelo governo do Partido Comunista Chinês e privados de sua liberdade pessoal. De acordo com estatísticas aproximadas, em apenas 2 anos, de 2011 a 2013, 380.380 pessoas do povo escolhido de Deus foram presas e detidas pelo governo do Partido Comunista Chinês na China continental. Entre elas, 43.640 sofreram todos os tipos de tortura sob interrogatório ilegal. Várias acusações foram impostas a 111.740 pessoas, que foram descaradamente multadas ou extorquidas em mais de 243.613.000 RMB. 35.330 tiveram suas casas saqueadas e pelo menos 1 bilhão RMB, incluindo ofertas à igreja e bens pessoais, foram confiscados forçosamente e de forma infundada pelos órgãos de segurança pública e seus subordinados ou embolsados por policiais. Quando se trata de detenção e perseguição feitas pelo governo do Partido Comunista Chinês aos cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso, essas são estatísticas aproximadas. E quando se trata de todos os cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso, elas são apenas a ponta do iceberg. Na verdade, desde que Deus Todo-Poderoso começou sua obra, incontáveis cristãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso foram presos, perseguidos, espionados ou monitorados pelo governo do Partido Comunista Chinês. Ele usou de todos os meios cruéis para reprimir violentamente a Igreja de Deus Todo-Poderoso, transformando a China continental em um mundo de terror. Além disso, a igreja foi também caluniada, condenada e atacada por todas as denominações. Isso imediatamente levou a rumores generalizados e a uma avalanche de difamação, abuso e maldições de todas as formas. Toda a sociedade e a comunidade religiosa receberam todos os tipos de publicidade adversa. A resistência da humanidade corrupta ao verdadeiro Deus e a perseguição ao verdadeiro caminho tinham atingido o seu ápice. Desde que a humanidade foi corrompida por Satanás, Deus nunca interrompeu seu plano de gestão para salvar a humanidade. No entanto, a humanidade não conhece a verdade, e muito menos conhece Deus. Como resultado, cada vez que Deus é encarnado para iniciar uma nova obra, ele é rejeitado e perseguido por aqueles que ocupam o poder e pelos grupos religiosos. 2000 anos atrás, quando Jesus se fez carne, ele foi perseguido e preso pelo governo romano e pela fé judaica, e no fim, foi crucificado. Nos últimos dias, desde que Deus fez-se carne na China, para realizar a obra de julgamento, ele tem sido cruelmente perseguido e caçado pelo governo do Partido Comunista Chinês e amaldiçoado, incriminado, condenado
e rejeitado por todas as denominações do cristianismo. Essa é uma indicação clara da corrupção e da maldade do homem. Podemos imaginar o quanto é difícil para Deus realizar sua obra em uma fortaleza de demônios, onde as nuvens negras são muito pesadas e os demônios exercem o poder. No entanto, Deus é todo-poderoso e tem poder e autoridade suprema. Não importa o quanto sejam desenfreadas as forças de Satanás. Não importa como eles resistem e lançam ataques, nada tem sucesso. Em cerca de apenas 20 anos, o Evangelho do Reino de Deus Todo-Poderoso espalhou-se por toda a China continental sob severa opressão. Várias centenas de milhares de igrejas surgiram em todo o país, e milhões de pessoas entregaram-se ao nome de Deus Todo-Poderoso. Quase que instantaneamente, todas as denominações se tornaram desoladas, pois as ovelhas de Deus ouviram sua voz e já voltaram seguindo a voz, caíram diante de Deus e foram pessoalmente regados e pastoreados por Deus. Isso cumpriu a profecia na Bíblia de que concorrerão a ele todas as nações. É inevitável que todos que verdadeiramente creem em Deus, no fim, se virarão para Deus Todo-Poderoso, porque isso há muito foi planejado e predestinado por Deus. Ninguém pode mudar isso. Esses falsos crentes, cuja fé em Deus é somente para que se saciem de pães, e os vários inimigos que cometem atos maldosos, resistem e condenam Deus Todo-Poderoso. Todos foram eliminados pela obra de Deus. Toda a comunidade religiosa foi completamente destruída e desintegrada pela obra de Deus. A obra de Deus Todo-Poderoso finalmente acabou em glória. Durante este período, apesar da frenética resistência e da repressão sangrenta feitas pelo governo do Partido Comunista Chinês, o Evangelho do Reino de Deus ainda tem se espalhado à velocidade da luz. O complô do Partido Comunista Chinês para eliminar e abolir a obra de Deus acabou fracassando. Todas as forças do mal que resistem a Deus foram totalmente destruídas e derrubadas em meio ao julgamento majestoso e irado de Deus. Como Deus Todo-Poderoso diz: todos os que eu amo com certeza viverão eternamente. E aqueles que ficam contra mim certamente serão castigados por mim por toda a eternidade. Pois eu sou um Deus zeloso. Eu não pouparei levianamente os homens pelo que fizeram. Eu vigiarei sobre toda a terra e aparecendo no oriente do mundo com justiça, majestade, ira e castigo, me revelarei às miríades de multidões da humanidade. Meu reino está se formando em todo o universo, e meu trono está capturando o coração de centenas de milhões de pessoas. Com a ajuda dos anjos, minha grande realização será logo completada com sucesso. Todos os meus filhos e o meu povo esperam o meu retorno com a respiração suspensa, ansiando o meu reencontro com eles, para nunca mais ser separados. Como não correria um para o outro toda a multidão da população de meu reino em alegre celebração pelo fato de eu estar junto deles? Poderia ser uma reunião pela qual não se tem que pagar nada? Eu sou honrado aos olhos de todos, sou anunciado nas palavras de todos. Quando eu voltar, conquistarei todas as forças inimigas mais ainda. A hora chegou. Vou colocar minha obra em ação. Vou reinar supremo entre os homens. Estou prestes a voltar. E estou quase partindo. Isso é o que todos esperam, o que todos desejam. Eu permitirei que todos vejam a chegada do meu dia
e que deem boas-vindas alegremente à chegada do meu dia. Quanto mais o Evangelho do Reino se espalha, mais a Igreja de Deus Todo-Poderoso cresce e o número de crentes aumenta sem cessar. Hoje, prospera como jamais aconteceu. A palavra expressa por Deus Todo-Poderoso, Cristo dos últimos dias, há muito tempo já se espalhou para milhares de famílias e está sendo aceita por mais e mais pessoas. A palavra de Deus tem demonstrado seu poder e autoridade suprema. Esse fato comprova plenamente que tudo é realizado pela palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No início, Deus criou os céus e a terra, e tudo o que há neles com a palavra, e conduziu a humanidade pela palavra. Nos últimos dias, Deus também realiza tudo com a palavra. A perfeição do povo escolhido de Deus e a realização do reino de Cristo serão ambas alcançadas pela palavra de Deus. Assim, não há nada de extraordinário em como a Igreja de Deus Todo-Poderoso surgiu a partir da obra da palavra de Deus, desenvolveu-se sob a orientação da palavra de Deus Todo-Poderoso e, além disso, está crescendo apesar da brutal repressão e perseguição pelo governo do Partido Comunista Chinês e da condenação e oposição frenética pelas forças dos anticristos que estão nos grupos religiosos. Isso demonstra totalmente a autoridade e o poder da palavra de Deus. Pode-se dizer que, sem a aparição e a obra de Deus Todo-Poderoso, não haveria a Igreja de Deus Todo-Poderoso e que, sem as palavras expressas por Deus, a Igreja de Deus Todo-Poderoso também não existiria. Hoje, Ele está regando e alimentando seu povo escolhido com as milhões de palavras que expressa, e todos aqueles que aceitaram sua obra estão aproveitando a orientação de suas palavras e vivenciando sua obra de salvar do homem. Deus Todo-Poderoso diz: Estou fazendo a minha obra por todo o universo, e no Oriente, trovões estrondosos soam incessantemente, sacudindo todas as nações e denominações. É a minha voz que trouxe todos os homens para o presente. Farei com que todos os homens sejam conquistados pela minha voz. Caiam nessa corrente e submetam-se diante de mim, pois há muito tempo recuperei a minha glória de toda a terra e a emanei novamente no Oriente. Quem não deseja ver a minha glória? Quem não espera ansiosamente pelo meu retorno? Quem não tem sede do meu reaparecimento? Quem não tem saudades da minha beleza? Quem não viria para a luz? Quem não veria a riqueza de Canaã? Quem não anseia pelo retorno do Redentor? Quem não adora o grande Todo-Poderoso? A minha voz se espalhará pela terra. Desejo, diante do meu povo escolhido, falar mais palavras para eles. Como os poderosos trovões que abalam montanhas e rios, eu falo minhas palavras para todo o universo e para a humanidade. Portanto, as palavras na minha boca se tornaram o tesouro do homem, e todos os homens apreciam as minhas palavras. O raio ilumina do Oriente até o Ocidente. Minhas palavras são tais que o homem reluta em abrir mão delas, e ao mesmo tempo
as considera insondáveis, mas se regozija com elas ainda mais. Como um recém-nascido, todos os homens estão contentes e alegres, celebrando a minha vinda. Por intermédio da minha voz, trarei todos os homens diante de mim. Daí em diante, eu entrarei formalmente na raça dos homens, para que venham me adorar. Com a glória que eu irradio e com as palavras da minha boca, farei com que todos os homens venham diante de mim e vejam que o relâmpago ilumina desde o Oriente e que desci também no Monte das Oliveiras, no Oriente. Eles verão que já há muito tempo estou na terra, não mais como o filho dos judeus, mas como o relâmpago do Oriente. Pois há muito que ressuscitei, e saí do meio da humanidade, e reapareci com glória entre os homens. Eu sou aquele que foi adorado por incontáveis eras antes de agora, e também sou o bebê abandonado pelos israelitas, incontáveis eras antes de agora. Além disso, eu sou o todo-glorioso Deus Todo-Poderoso da era presente. Que todos cheguem diante do meu trono e vejam meu semblante glorioso, ouçam minha voz e contemplem as minhas obras. Essa é a totalidade da minha vontade. É o fim e o clímax do meu plano, assim como o propósito do meu gerenciamento. Que toda nação me adore, que toda língua me reconheça, que todo homem tenha fé em mim, que todos os povos se sujeitem a mim. O povo escolhido de Deus recebeu a grande salvação por causa da palavra de Deus Todo-Poderoso. A obra de Deus na China continental finalmente terminou em glória. Agora, o povo escolhido de Deus está divulgando sua palavra e testemunhando suas ações em cada país e em cada lugar. A palavra de Deus será espalhada em todo o mundo, e ele logo aparecerá publicamente a todas as nações e povos. Os povos de cada país e de cada local que há muito esperam pela aparição de Deus, jamais imaginariam que o Deus que eles esperam já desceu em segredo na China e realizou uma etapa da obra de conquista e de salvação. Nos últimos dias, quando o tempo está prestes a acabar, Deus encarnou e desceu em segredo no local de morada do grande dragão vermelho, a grande assembleia de governantes ditatoriais, a China, o fiel bastião do ateísmo. Com seu enorme poder e sabedoria, Deus combate Satanás e realiza a obra central no seu plano de gestão: a completa derrota de Satanás e a salvação de toda a humanidade. Ainda devido às ferozes alegações, condenações, fraudes e difamações do Partido Comunista Chinês que está no poder, muitos dos que desconhecem os fatos, na verdade, acreditam nos boatos do Partido Comunista Chinês. Grupos religiosos, em particular, até hoje condenam e blasfemam contra a vinda de Deus e ficam completamente do lado do governo do Partido Comunista Chinês ateu para resistir à obra de Deus. É trágico. Essas pessoas nunca supõem que Deus Todo-Poderoso, aquele a quem eles resistem, é exatamente o regresso do Senhor Jesus. Quando Deus aparecer publicamente, eles chorarão, rangerão os dentes e baterão no peito. Isso cumpre plenamente as palavras do livro do Apocalipse. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele.
Sim. Amém. Inicia-se finalmente o julgamento do grande trono branco. Deus Todo-Poderoso diz: no reino, as miríades de coisas criadas começam a reviver e reaver sua força vital. Devido a mudanças no estado da Terra, os limites entre uma terra e outra começam a mover-se. Outrora, eu profetizara: quando terra se dividir de terra e terra se unir com terra, é quando eu esmagarei as nações em pedacinhos. Naquele tempo, renovarei toda a criação e repartirei todo o universo, assim colocando-o em ordem, transformando seu velho estado em um novo. Este é o meu plano. Estas são as minhas obras. Quando todas as nações e todos os povos do mundo voltarem para diante de meu trono, então tomarei toda a recompensa do céu e a conferirei ao mundo humano, de modo que, graças a mim, ele ficará repleto de recompensa inigualável. Mas enquanto o velho mundo continuar existindo, eu lançarei a minha ira sobre suas nações, abertamente promulgando meus decretos administrativos por todo o universo, enviando castigo sobre quem quer que os viole. Quando eu volto minha face para o universo para falar, toda a humanidade ouve a minha voz, e então vê todas as obras que eu realizei por todo o universo. Aqueles que forem contrários à minha vontade, isto é, que se opuserem a mim com os feitos dos homens, cairão sob meu castigo. Eu tomarei a multidão das estrelas dos céus e as farei de novo, e graças a mim, o sol e a lua serão renovados. Os céus não serão mais como foram. As miríades de coisas na terra serão renovadas. Tudo se tornará completo através de minhas palavras. As muitas nações do universo serão reparticionadas e substituídas por minha nação, de modo que as nações sobre a terra desaparecerão para sempre e se tornarão uma nação que me adora. Todas as nações da terra serão destruídas e deixarão de existir. Dos seres humanos do universo, todos aqueles que pertencem ao diabo serão exterminados. Todos os que adoram Satanás serão abatidos pelo meu fogo consumidor. Isto é, exceto aqueles que agora estão na corrente. O resto se tornará cinzas. Quando eu castigar as muitas gentes, aqueles que estiverem no mundo religioso em graus diferentes, voltarão para o meu reino, conquistados por minhas obras, porque terão visto o advento do Santo montado em uma nuvem branca. Toda a humanidade seguirá de acordo com seu tipo e receberá castigos que variam de acordo com o que fez. Todos aqueles que ficaram contra mim perecerão. Quanto àqueles cujas obras na terra não me envolveram, por causa da maneira como se absolveram, continuarão a existir na terra sob o governo de meus filhos e de meu povo. Eu me revelarei às miríades de povos e miríades de nações, ressoando com minha própria voz sobre a terra, para proclamar o cumprimento de minha grande obra, para que toda a humanidade veja com seus próprios olhos. Na história da humanidade, vemos que as forças do mal, que flagrantemente se opõem e resistem freneticamente a Deus, são destruídas por ele.
4.000 anos atrás, como resultado de seus graves pecados, as cidades de Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo e enxofre que Deus enviou do céu. O mesmo aconteceu com o Império Romano, que foi destruído pelas catástrofes de Deus por causa da resistência a ele, da condenação do Senhor Jesus e de sua perseguição aos cristãos. Nos últimos dias, qualquer força do mal que condene e resista a Deus será amaldiçoada por Deus e certamente destruída por ele. Esse é precisamente o caráter justo de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: o reino está se expandindo no meio da humanidade. Está se formando no meio da humanidade. Está em pé no meio da humanidade. Não há força que possa destruir o meu reino. Vocês certamente irão, sob a orientação da minha luz, romper o domínio das forças das trevas. Certamente, no meio da escuridão, não vão perder a luz que os guiam. Vocês certamente vão ser o mestre de toda a criação. Vocês certamente serão um vencedor diante de Satanás. Vocês certamente, com a queda do reino do grande dragão vermelho, levantar-se-ão no meio de numerosas multidões para testemunhar a minha vitória. Vocês certamente serão firmes e inabaláveis na terra de Sinim. Através dos sofrimentos que vocês suportam, vão herdar a bênção que vem de mim, e certamente irradiarão no universo inteiro com a minha glória. Quando os 3 estágios da obra chegarem ao fim, será feito um grupo daqueles que dão testemunho de Deus, um grupo daqueles que conhecem Deus. Todas essas pessoas conhecerão Deus e serão capazes de colocar a verdade em prática. Elas possuirão humanidade e sentido, e conhecerão os 3 estágios da obra de salvação de Deus. Essa é a obra que será realizada no final. E essas pessoas são a cristalização da obra de 6.000 anos de gestão e são o mais poderoso testemunho da derrota final de Satanás. Aqueles que puderem dar testemunho de Deus poderão receber a promessa e a bênção de Deus, e serão o grupo que permanece no final, que possui a autoridade de Deus e presta testemunho de Deus. Talvez todos dentre vocês possam se tornar membros desse grupo. Talvez apenas metade, ou apenas alguns. Isso depende de sua vontade e de sua busca. A palavra de Deus deve ser cumprida, e o que é cumprido deve durar para sempre. O futuro do reino é brilhante e esplêndido. Deus Todo-Poderoso já fez um grupo de vencedores na China continental. A obra de Deus dos últimos dias já foi feita. Agora, a obra piloto realizada por Deus durante seu aparecimento em segredo na China terminou em glória, e ele logo vai aparecer publicamente a todas as nações e locais. O povo escolhido da Igreja de Deus Todo-Poderoso é um grupo de vencedores que Deus fez na China. Ao assumir a missão sagrada, eles estão testemunhando a obra de Deus e proclamando o nome sagrado de Deus a todas as nações e locais. O Evangelho do Reino de Deus Todo-Poderoso está rapidamente se espalhando em todo o mundo. A palavra manifesta em carne está disponível gratuitamente na internet para todas as nações e locais. Ninguém se atreve a negar que são as palavras de Deus
nem que são a verdade. Mais e mais pessoas que têm sede pela verdade e anseiam a luz, buscam e pesquisam a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. A Igreja de Deus Todo-Poderoso foi criada em dezenas dos principais países e regiões em todo o mundo, à medida que mais pessoas retornam ao Deus Todo-Poderoso. A humanidade está gradualmente acordando em meio à palavra de Deus e começou a aceitar e a conhecer a verdade. A palavra de Deus levará toda a humanidade e cumprirá tudo. Todas as pessoas que acreditam realmente em Deus e procuram o verdadeiro caminho certamente retornarão a Deus e ficarão obedientes diante de seu trono. E toda a humanidade saberá que Deus chegou e já apareceu, e que o nome dele certamente será grandioso entre toda a humanidade.